Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais este direct, Atitude Emergente. Desejo que te encontres bem e que no final ou ao meio do dia, conforme o lugar onde te encontres e o horário em que estejas a assistir a esta partilha, a esta reflexão, espero que te encontres bem, espero que estejas animado e mesmo que hoje já tenhas enfrentado aí alguma circunstância assim um pouquinho mais desagradável, mas espero que ainda assim tenhas prevalecido e estejas na expectativa daquilo que o resto do dia trará ou então o amanhã. Porque conforme Jesus nos ensina, basta a preocupação de cada dia, amanhã é outro dia, é outra história, com a certeza de que Deus vai estar lá para fazer toda a diferença na tua trajetória. Então, o título, se quiseres, desta atitude para hoje é não te afastes. E claro, vais-me questionar logo de imediato, ou vais pensar, não me afaste do quê? O que é que o Samuel quer dizer nesta noite? Pois bem, hoje em dia é comum as pessoas relacionarem-se, aliás, creio que é um fator que não é de agora, mas talvez nós consigamos percebê-lo com maior clareza nos nossos dias. As pessoas relacionam-se muito umas com as outras em função dos gostos comuns, em função dos fatores comuns. É por isso que temos aí cada vez mais movimentos associativos, organizações, clubes desportivos, grupos étnicos e uns beneficiam em muito a sociedade em termos gerais, outros nem tanto. De qualquer maneira, quando olhamos para uma comunidade cristã, que não deixa de ser um grupo também, nós vamos encontrar uma diversidade talvez inimaginável de backgrounds, de histórias de vida, de grupos, de pessoas que vêm de etnias diferentes, de formações e culturas muito diferentes, mas que estão juntas e elas conseguem expressar uma unidade, viver uma unidade, porque têm um fator comum, assim como também todos os outros grupos, mas o fator comum da Igreja é a pessoa de Jesus Cristo. É isso que nos faz estar juntos e ligados a um mesmo corpo, que é Cristo, e Cristo é a Igreja, nós somos a Igreja. Então era sobre isso que gostava de refletir um pouquinho nesta noite contigo. Pois bem, quando os cristãos estão unidos, isso torna-se realmente um testemunho poderoso para um mundo perdido, um mundo em confusão, um mundo dividido. E é exatamente isso que Jesus espera de nós, que sejamos unidos. Reparem, no Evangelho de João nós encontramos numa das suas orações por nós, provavelmente esta a mais famosa, que Jesus fez por nós. Tu dir-me-ás, não, a oração mais famosa é do Pai Nosso. Sim, mas essa Jesus estava a ensinar aos discípulos como orar. Esta foi uma oração que Jesus estava a fazer pela Igreja, pelos cristãos, por nós. E no versículo 21 do capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus diz-nos assim: Oro para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo acredite que tu me enviaste. Então, o que Jesus está a dizer é que este fator, que é a unidade de pessoas distintas, a unidade no meio desta pluralidade, desta diversidade, que é a Igreja, mas esta unidade dará testemunho, falará alto ao mundo lá fora que há realmente algo distinto em nós que nos faz estar em comunhão, que nos faz ter um só coração, que nos faz pensar de uma mesma maneira. E não deixa de ser interessante que, e falando agora da nossa comunidade, da Nike, da família Nike, mais especificamente em Lisboa, nós temos diversas etnias, pessoas de países diferentes,
Depois, dentro desta família que é a Nike, nós temos pessoas que são de um determinado partido político, outros são de outro, uns são torcem por um clube, outros torcem por outro. E muitas vezes brincamos com estas diferenças entre nós, mas procuramos fazê-lo de forma saudável, respeitando a individualidade e a liberdade de cada um, até porque nós sabemos que há um fator que se sobrepõe acima de todos esses fatores que nos distinguem uns dos outros, que é a pessoa que é a pessoa de Jesus Cristo. Agora, claro que eu não estou aqui a clamar por unidade a qualquer custo, não, de forma alguma, porque acima de unidade a qualquer custo tem de se sobrepor a verdade. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o nosso fator de unidade, Jesus é o nosso fator de unidade, mas ele é a verdade. A verdade é a verdade que nos liberta e a verdade e esta liberdade que encontramos em Cristo, ela é construída de forma gradual em muitos aspectos. Estava a pensar de como esta unidade, de como este mesmo espírito toca o mundo à nossa volta. Eu lembro-me de uma família que acabámos por alcançar para a igreja, que fruto do testemunho da igreja, da unidade da igreja, aquela família acabou por querer conhecer a igreja. Isto porque um familiar precisou de fazer uma mudança e um grupo de jovens, principalmente jovens da igreja, foram ajudar nessa mudança e os familiares que também lá estavam a ajudar aquele nosso irmão em Cristo ficaram tão tocados pela unidade, pelo carinho, pelo respeito que puderam encontrar em nós de uma forma natural, que acabaram por vir conhecer a igreja e por consequência acabaram por conhecer a pessoa de Jesus Cristo e se renderam à verdade do Evangelho. Então, não adianta os cristãos chatearem-se por coisas pequeninas e muitas vezes por causa dessas pequeninas coisas acabam por decidem deixar a comunhão com os seus irmãos, a comunhão com a igreja. Eu lembro-me de uma história que ouvi, é só uma história, de um homem que ficou isolado numa ilha, naufragou e acabou por ir dar a uma ilha e ficou lá sozinho. E quando a equipa de resgate conseguiu encontrar, ao fim de algumas semanas, conseguiu encontrar esse náufrago, achou curioso que quando chegou lá àquela ilha, deparou-se com três pequenas cabanas. E aquele náufrago disse: fui eu que as construí. E perguntaram-lhe: então explique-nos lá, esta cabana aqui é o quê? E ele disse: esta primeira cabana é a minha casa. Então e a segunda? A segunda era a minha igreja. Mas que interessante, construiu uma igreja. Então e aquela terceira ali? Aquela terceira cabana costumava ser a igreja que eu frequentava. E ele estava sozinho na ilha, queridos. O que é que eu quero dizer com isto? Talvez alguns estejam a refletir o que é que esta história quer dizer. Que até sozinho ele construiu uma igreja para si e acabou por sair dela porque não concordou com ela, mas foi ele que a construiu. O que é que eu quero dizer com isto? Não há comunidades perfeitas, porque as igrejas são feitas de pessoas imperfeitas e as igrejas são feitas para pessoas imperfeitas. É por isso que eu estou lá e é por isso que tu também estás lá, eventualmente. Mas não deixes que os pequenos desacertos, não deixes que as pequenas divergências, ou mesmo que sejam divergências até acentuadas, tenham mais força, tenham mais peso do que aquilo que nos deve unir, que é Cristo, que é o amor ao Pai, que é o amor uns aos outros. E lembra-te que essa unidade dará testemunho àqueles que estão lá fora, que de facto, num mundo cada vez mais dividido, num mundo cada vez mais violento por clubismos e por partidarismos, a igreja tem de ser a diferença. E a igreja és tu. Pai Deus, no nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus amigos e irmãos. Eu oro para que esta unidade comece primeiramente dentro da casa de cada um. Na verdade, a igreja começa primeiramente dentro da nossa casa. Que haja unidade entre o casal, que haja unidade entre pais e filhos e que essa unidade transborde
para aqueles com quem nos relacionamos na comunidade cristã, não só dentro da nossa própria comunidade, mas também entre comunidades, entre ministérios. Porque o Senhor Jesus disse que uma casa dividida não prevalece. E o inimigo da nossa vida, sabendo disso, fará tudo para nos dividir, fará tudo para dividir famílias, para dividir casais, para dividir comunidades, para dividir ministérios. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada um. Eu oro, Pai Deus, para que na justa operação de cada parte do corpo, como o apóstolo Paulo nos ensina, a saúde estabelece no corpo. Então, cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, sejamos um fator de unidade, mesmo que às vezes tenhamos de sofrer o dano para benefício do corpo, mas é isso que agrada ao Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um resto de dia feliz. Até amanhã, no mesmo horário, 21 horas, assim Deus o permita. Tchau, tchau.